O Lula tá desesperado para barrar a anistia porque ele sabe que depois disso ele tá fora. Presta muita atenção nesse vídeo, me segue porque talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui. Vocês já viram que ontem o Lula liberou mais de 2,3 bilhões em emendas para barrar a anistia. Só que acontece que mesmo assim o Hugo Mota resolveu chamar os líderes e disse que vai pautar a anistia. Tem gente que não acredita muito nessa história, mas no vídeo anterior eu já expliquei para vocês. Se o Hugo Mota decidiu pautar a anistia é porque ele foi autorizado. Rony, por que o Lula vai ser descartado se a anistia passar? Para vocês entenderem o que tá acontecendo hoje, eu vou ter que contar um breve histórico desse cara aqui, ó. Esse safado. Para quem não conhece a história de Alexandre de Moraes, deixando de lado todas aquelas questões que ele advogou para a PCC e coisas do tipo, a vida pública dele, de fato, começa em 2002, quando ele foi secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin. De 2007 a 2010, Alexandre de Moraes foi secretário de Transportes de Kassab, o atual presidente do PSD, que também já abriu apoio para a anistia. Prestem atenção que é importante. Essas figuras e esses caciques que já estão aí há dezenas de anos, enquanto a gente está debatendo só o agora. Em 2015 e diante, Alexandre de Moraes, novamente no governo do Geraldo Alckmin, assume a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele ficou lá até 2016, por quê? Bom, vocês devem lembrar que naquela época estávamos no âmbito da Lava Jato, logo depois o Lula foi preso e essa senhora tomou impeachment. E quem assumiu a presidência do Brasil? Michel Temer. Michel Temer também estava envolvido nessas questões da Lava Jato. E a Lava Jato ia avançando até que chegou no amigo do meu pai e começou a chegar nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tinha um juiz que era implacável contra a corrupção dentro do Supremo Tribunal Federal. O nome dele era Teori Zavascki e ele era o relator da Lava Jato. O cara era implacável, só que misteriosamente o avião de Teori Zavascki cai, ele morre e o Michel Temer vai lá e nomeia o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, nomeado por Geraldo Alckmin para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois de um escândalo ali envolvendo Marcela Temer e coisas do tipo. Mas isso não vem ao caso agora, porque eu estou resumindo isso porque é importante, porque eu vou contar para vocês. A questão é que quando houve o impeachment da Dilma, o Brasil era dividido em outra polarização. A polarização PT e PSDB. Não existia Bolsonaro, bolsonarismo, patriotismo, não existia direita, não existia esquerda, era tudo a mesma porcaria. Quando o Temer, que era chamado de golpista pela esquerda, indicou Alexandre de Moraes, a esquerda via ele como um monstro e fez de tudo para ele não ir para o Supremo Tribunal Federal. A questão é que a ideia de Temer, que representa o sistema político brasileiro, que são os mesmos que estiveram envolvidos no Mensalão, no Petrolão, e na realidade essa galera roubou tanto quanto o Lula, eles tinham certeza que com a saída do Lula do jogo, eles emplacariam alguém da oposição da época, ou seja, Geraldo Alckmin. E até aí a Lava Jato continuava implacável, Lula ficou inelegível, foi preso. Por quê? Porque eles queriam Geraldo Alckmin. Eles tinham certeza que iam botar Geraldo Alckmin na presidência da República, como eles sempre quiseram, a galera do centrão ali do sistema político brasileiro. Só que Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. Bom, o político do baixo clero que simplesmente caiu nas graças do povo brasileiro, com seus discursos fortes, defendendo princípios, família, venceu as eleições. Aquela eleição que, inclusive, eles não deixaram o Lula concorrer porque ele era um condenado corrupto. E o Geraldo Alckmin, que era o candidato deles, ficou atrás do Cabo Daciolo. Ou seja, os planos dessa galera aqui foi tudo por água abaixo por causa de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro vira presidente, fica cada vez mais popular, não conseguem pegar o cara em caso de corrupção. Desde antes dele assumir a presidência, eles já diziam que ele ia tentar dar um golpe. Vocês devem lembrar disso. Não porque é golpista, porque defende militarismo e blá, 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 blá. Ou seja, o Bolsonaro hoje é condenado por uma narrativa que foi criada antes de 2018. Porque já naquela época diziam que ele era muito perigoso para o sistema. Só que, como esse cara foi ficando cada vez mais popular, tendo mais seguidores e era praticamente impossível ele perder uma eleição para alguém do sistema, mesmo após esse cidadão ter sido condenado em todas as instâncias por unanimidade, eles deram um jeito, uma manobra de anular os processos dele. E não, ele não foi descondenado. Os processos dele votaram na estaca 0. Só que não deram sequência porque, devido à idade dele, os processos prescreveram na metade do tempo. Uma questão jurídica que existe, que beneficiou esse safado aqui. Bom, nesse momento, o sistema entendeu que, para tirar Bolsonaro, eles precisavam de uma figura popular, transformar ele em praticamente um inocente. Para isso, eles usaram a Rede Globo. O senhor não deve nada à justiça, dizia William Bonner. E usaram todos os tipos de narrativa possível para dizer que esse cara era inocente, enfim, ganhar popularidade para as eleições que se aproximariam.
Nesse momento, o STF e o Alexandre de Moraes já infernizavam a vida do Bolsonaro e não deixavam ele governar. E aí eu fico imaginando a conversa desses caras na cela. Ó, Lula, a gente vai te tirar da cadeia, a gente vai te botar a concorrer. Mas só se teu vice for Geraldo Alckmin. Vocês acham mesmo que o Lula foi procurar Geraldo Alckmin porque achava que ele ia ser o melhor vice de todos? Ou vocês acham mesmo que o Alckmin mudou de ideia quando dizia que eles voltaram à cena do crime? Não. Tudo parte do jogo. Bom, a partir disso, com uma ajuda absurda do TSE, esse cidadão foi colocado na presidência da República. Mas não exatamente para ser o presidente, porque o sistema ainda quer botar ele lá no lugar onde botaram lá atrás. Mas para isso eles precisam tirar a outra figura extremamente popular do caminho. O cara que não roubou, o cara que não deixou roubar, o cara que durante seu governo não teve grandes esquemas de corrupção, e para esses corruptos eles perdem muito dinheiro. O sistema traz Lula de volta, bota Geraldo Alckmin de vice, persegue Bolsonaro implacavelmente, tentando botar nele a pecha de corrupto, golpista, todas as pechas que vocês imaginarem, mas mesmo assim não obtém sucesso, porque Bolsonaro, cada dia, fica mais popular. E aí, como resolver isso? Muito simples. Transformaram Bolsonaro em inelegível. Só que ainda tem um porém, mesmo estando inelegível, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, ninguém pode ser impedido de participar de uma eleição se não tiver uma condenação criminal contra ele. A partir disso, o Supremo Tribunal Federal cria a tal do crime de golpe de Estado, com aquela farsa do 8 de janeiro e essa palhaçada toda que vocês já sabem e eu não vou ficar explicando de novo. Aí agora eles têm uma condenação criminal contra o Bolsonaro. Mas falando do 8 de janeiro e de anistia, por que tudo isso é extremamente relevante? Porque esse cara tenta sobreviver na política ainda. E o que essa galera tá querendo é o mesmo plano lá de 2016. Tirar o PT do governo, mas que não tem um Bolsonaro que venha atrapalhar isso. Se Hugo Mota, de fato, foi autorizado a pautar anistia, significa que essa anistia não vai ser ampla, geral e irrestrita. Significa basicamente que dificilmente essa anistia vai botar Bolsonaro no jogo político de novo. E eu não estou falando isso para tirar as esperanças de vocês, porque ainda tem o fator Trump, o fator Magnitsky, que era um outro fator que eles não contavam que os Estados Unidos iam vir com tanta força assim para cima do Brasil. Então esse é um outro ponto. Nesse vídeo eu estou falando apenas sobre o que está acontecendo no Brasil. A estratégia desses caras agora é pautar anistia, mas obviamente que não para todo mundo. Que no momento em que essa galerinha aqui tiver certeza que Bolsonaro não vai concorrer de jeito nenhum, e isso depende também muito de Donald Trump, e por isso essa demora toda, porque se isso tudo não tivesse acontecido, vai por mim, Lula já teria tomado o impeachment. Inclusive, a CPMI do INSS é um desses grandes trunfos, e ela vai avançar mais ou menos conforme avança a anistia. Escutem o que eu tô falando, porque o sistema vai querer entender quando que eles vão dar o checkmate nesse cara. Mas como eu disse, para isso primeiro eles precisam tirar Bolsonaro completamente do jogo. Basicamente, o Lula sabe, e é por isso esse desespero todo. Porque o Lula já não tem base no Congresso, ele depende do Supremo Tribunal Federal para tudo, desde antes dele virar presidente. E não estou dizendo que o candidato dos caras vai ser Geraldo Alckmin. Eu acho que eles já têm um outro candidato, um que agrade a direita, que agrade o centro, que consiga conversar com todo mundo, enfim. Não vou falar qual é esse nome porque eu posso estar sendo injusto e estar errando aqui. Mas você já deve imaginar quem é. E o cara não é ruim não, mas também não é, o Bolsonaro. A gente quer o Bolsonaro na presidência. De modo geral, esse cara aqui já tá ferrado, tá? Esse se lascou por causa da Magnitsky. Agora, os outros ministros do Supremo e grande parte da galera do sistema político brasileiro estão extremamente dispostos a sacrificar esse cara, deixar ele de lado, que eles também tenham paz. Paz com os Estados Unidos, paz dentro do Brasil e possam governar e continuar fazendo os seus roubos da forma que sempre fizeram. Mas para isso, precisa descartar esse cara aqui também. E ele sabe disso. Então minha aposta é, a anistia vai avançar, mas não a passos largos. Vai ser lento, com muita negociação, muito canetaço, muita autorização. No sentido que eles façam as coisas de um jeito, não que fique bom pro povo, mas que fique bom para eles. Ah, mas o Supremo não vai aceitar a anistia. Vai sim. Vai por mim. Vai sim. Porque essa anistia vai vir até para esse cara aqui. Vai vir para os presos do 8 de janeiro ou eles vão trabalhar com diminuição de penas para não recuarem totalmente. Isso tudo porque esse cara aqui sabe. A cabecinha dele vai rolar assim que o Bolsonaro não estiver mais no jogo. Bom, eu sou o Bolsonaro, porque uma pessoa não pode ser condenada, julgada
simplesmente porque não roubou e não deixou roubar. Muita gente critica o Bolsonaro até hoje porque ele não aderiu ao sistema, mas eu votei e apoio esse cara exatamente porque ele não aderiu ao sistema. Ah, mas você não deveria, ele deveria ter feito isso, isso e aquilo. Pois bem, faz melhor então. O cara é foda. Me segue, porque em breve eu vou estar falando mais vezes sobre esse assunto. E quem me segue viu, né, que eu acertei todos os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acertei há um mês atrás que eles iam pautar a anistia e hoje eu tô explicando pra vocês mais ou menos o contexto de tudo isso. E outra que quem não me seguir, esse vampirão vai te visitar essa noite. Meu amigo, se eu fosse você, seguia o Rony Gabriel.